está nos iluminando a todos, né? Favorecendo em cada um a capacidade de absorver esses ensinamentos do alto, da missão da gente, e que trazem para cada um de nós algum benefício, com certeza. Então, o tema de hoje, construção do amor em nós. Por que construção do amor? Se nós somos filhos de Deus, temos Deus em nós, Deus é amor, então o amor já existe em nós. Mas é preciso que a gente edifique essa virtude, né? Ele está depositado como se fosse em semente. E a gente vai ter que construir essa virtude em cada um de nós, né? Cada um vai construir a sua. E como nós estamos falando em construção, quando a gente vai construir alguma coisa, uma casa, por exemplo, a gente precisa de um projeto arquitetônico, né, que vai dar funcionalidade, vai dar beleza àquela casa, e também precisa de um projeto estrutural, engenharia, né, para pôr aquilo em pé, para que aquilo tenha segurança, né, para que seja funcional, que seja durável, né. Então, pensando nesse projeto, o que é um projeto? O engenheiro faz a planta, a parte da estrutural, o arquiteto faz a parte mais assim, a apresentação, mas quem vai construir, o construtor, ele usa aquele projeto como um modelo. Então nós precisamos de um modelo numa construção. Numa construção do amor, o único modelo que nós podemos imaginar que é perfeito é o amor de Deus. Não tem outro. Né? Então, vamos pensar, vamos primeiro procurar entender o que é o amor de Deus. E aí a gente vai usar um texto do Emmanuel, que está no livro Pensamento e Vida. É o último capítulo desse livrinho, né? Capítulo 30, que tem como título Amor. Né? Então veja, o Emmanuel começa falando assim, ó, o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Ó, o amor puro, a fonte de amor é Deus. Deus gera amor. Deus é a fonte de amor a todo instante. Né? Então nós refletimos o amor de Deus. Então Deus ama e através de nós vamos amar. Eu vou amar a Raquel, eu vou amar a Marcelo, a Vanessa. Então, mas nós não somos capazes de manter o amor de ninguém. Então veja, numa relação a dois, num grupo, às vezes a gente quer sustentar o amor. Sabe, não? Teve uma briga entre o Marcelo e a Vanessa e eu quero. Nós não somos capazes de sustentar esse amor. Só Deus é capaz. Então o que eu posso fazer é, me ligando a Deus, eu ser um instrumento que através desse amor de Deus, que flui por através de mim, né, eu vou beneficiar os dois. Então o amor de Deus flua através de mim e não de mim. Né? Não é uma criação minha, vem de Deus. Então sempre que você amar alguém, pensa, metade é seu, metade é de Deus. Nunca é seu. Vou dar um exemplo bacana do amor, do poder do amor, é o seguinte, ó, eu tenho um pedaço de pão. Não, um pedaço não, eu tenho um pãozinho aqui na minha mão. A Raquel tem outro pãozinho. Eu vou, parto esse pãozinho no meio, a Raquel parte dela. Eu dou metade para ela, ela dá metade dela para mim. Com quantos pães eu fico? Um único pão. Agora, se eu dou o meu amor para a Raquel e ela dá o amor dela para mim, é mais que isso, não é? O amor é a única coisa que quanto mais você divide, mais ele se multiplica. Né? Porque ele não é nosso, ele é de Deus. É tudo que é nosso, que é material, é finito. O amor de Deus é infinito. Então vamos lá. O Emmanuel vai falar, para dar um exemplo do que é esse amor, ele vai usar a imagem do pão. Tá? Então, ó, isso é uma outra mensagem, está no caminho, verdade e vida. Então, esse amor de Deus, esse amor puro, né, não é como o pão do mundo que passa mecanicamente de mão em mão, para saciar a fome do corpo, mas sim como o sol. Olha que bacana, olha a comparação, que é o mesmo para todos. Todo mundo vê o mesmo sol, né?
penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito um reduto fechado para as sombras. Então, ó, o amor de Deus não é como esse pão que mata a fome só. Não, ele existe. Ele está aí. Ele é para todos. E é interessante a gente pensar nisso, porque, então, às vezes a gente se sente, Deus esqueceu de mim, eu não sou amado como o Marcelo é, por Deus. Não, é a mesma coisa. O amor de Deus é intenso e é o mesmo para todas as criaturas. Quer ver como ele vai falar isso? Ó, ele brilha, agora voltamos ao texto do pensamento de vida. Brilha em tudo, o amor, né? Brilha em tudo e em tudo palpita, na mesma vibração de sabedoria e beleza. Ó, vibra em tudo, então está em todo lugar o amor de Deus. E ele palpita na mesma vibração. Aí, ó, eu sinto, palpito, eu sinto na mesma vibração esse amor de Deus. Ó, vibração de sabedoria e de beleza. Vamos fazer um paralelo com a nossa construção. A sabedoria, o engenheiro calculou, estudou, né? A beleza, o arquiteto pôs a coisa para funcionar da melhor maneira possível. Dá para fazer, né? Mas a gente pode pensar também, como é uma construção, nós podemos pensar como, assim, eu disse que o projeto seria um modelo para o construtor. O pintor precisa de uma imagem, de alguma coisa para pintar. O escultor também, né? Então pensa nessa imagem de uma escultura. Mais adiante nós vamos falar sobre isso. Tá? Então, numa escultura eu também vou precisar de um modelo. E nós vamos trabalhar essa ideia de escultura depois. Ele vai falar que o amor de Deus é o plasma divino, com que Deus envolve tudo que é criado. Plasma divino que Deus envolve tudo. Aí a doutrina espírita nos ensina, a partir da questão 27 do livro dos Espíritos, que existe um fluido cósmico universal, que envolve tudo. Então, ó, plasma divino, será que não é essa ideia de fluido cósmico que o Emmanuel está querendo nos passar? Né? Então, vamos pensar que o fluido cósmico está envolvido pelo amor de Deus. Então, todo o ambiente está encharcado desse amor. Pensa nisso. Então, você acha que você não é amado, mas onde o meio que você vive está encharcado, tem fluido cósmico aqui dentro. Então, nós estamos envolvidos, encharcados do amor de Deus. Né? O amor é o hálito de Deus, né? O hálito dele mesmo penetrando o universo. Ó, o Emmanuel, a gente tem que estar muito atento para cada palavra quando ele fala. É bacana isso. Quando ele fala, é o hálito dele mesmo, eu acredito que ele está remetendo ao livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, certo? Lá no livro de Gênesis, e Deus disse, criou lá, através da palavra, né? Ele criou, por isso que os evangélicos falam muito da palavra, o poder da palavra. E Deus disse, faça-se o sol, e Deus disse, faça-se a lua. Tem lá as criações dos 5 primeiros dias. No 6º dia, Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Aí no capítulo 2 de Gênesis, fala que Deus, olha, eu vou até ler aqui o Marcelo, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, da Adamá. Adamá é terra. Então por isso que fala Adão, é o derivado da terra. O Adão é o Adamá, né? Então é terreno, terráqueo, dá o nome que vocês quiserem. Então, ó, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas, e o fôlego da vida. Então, e o homem, a carne, aí ele soprou e veio o Espírito. Por isso que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Porque ele pôs tudo que ele tinha dele em nós, através do sopro. É uma imagem, é uma linguagem simbólica. Então, por isso somos imagem e semelhança de Deus. Agora, então, ele fala assim, que é o hálito, né? Alguém está sentindo o meu hálito? Não, eu estou longe, né? Mas o hálito a gente sempre está pertinho da pessoa, não é? Então, se o hálito de Deus, então Deus está tão perto da gente, Deus está tão junto da gente, a gente fica achando que ele está lá. Quando ele vai fazer oração, a gente olha para cima, né? Parece que ele está lá em cima, ele está aqui, ele está
junto, ele está em todo lugar. Então, pensa nisso. O hálito dele mesmo penetrando tudo. Mas então vamos lá. Mercê de semelhante bênção, ele vai continuar falando. Que bênção? E está envolvido nesse amor de Deus, né? Cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. Então, pensa numa coisa. Você não precisa evoluir para ser mais amado por Deus. Você já é amado. É bacana isso. Ele ama tudo e todos. Então, você não precisa... Deus não ama mais Jesus do que você, ou que eu. Ele ama a gente igualmente. Ó, o Emmanuel vai falar assim, ó. O verme, ó, ó a imagem que ele coloca. O verme é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo. Tanto quanto o anjo, que é o espírito puro, né? Que representa Deus, né? Que o representa junto do verme. Olha que bacana. Então, tanto Deus ama o verme, como ama o espírito mais puro que existe. E isso é bacana. Porque o que alguém aqui fez para merecer o amor de Deus? Nada. Né? Por isso que Paulo fala que o amor divino nos constrange. Tem lá numa das cartas de Paulo. Porque nós não merecemos esse amor, mas nós somos amados. Por isso que esse amor nos constrange. Porque mesmo sem merecer, nós somos amados. E é bacana falar assim, eu não quero ser amado pelo Senhor. Adianta? Ele vai amar, do mesmo jeito. Então, não, eu vou fazer birra, não vou fazer tudo errado só para o Senhor não me amar. Não adianta. Ele vai. Uma mãe não é assim? Ela ama menos o filho porque ele dá trabalho? É aquele que dá trabalho que ela vai cuidar mais. Não que ela ame mais, é que ela vai cuidar mais. Se uma mãe é assim, imagina Deus, que é mãe, pai, que é tudo, né? Certo? Então, o amor de Deus nos constrange. Então, o que diferencia o verme do anjo, ou nós do anjo, não é a quantidade de amor que nos é dada, é aquilo que nós conseguimos sentir, é aquilo que nós conseguimos aproveitar do amor de Deus. Percebe? Então, o anjo, o Espírito puro, aproveita muito mais. Jesus, com o amor de Deus, ele curava cegos, levantava paralíticos. Nós não fazemos isso. Porque nós não sabemos aproveitar esse amor que está nos envolvendo. O anjo já sabe aproveitar. Então, essa é a diferença. Então, não é uma questão de evolução para ser amado. A questão de evolução é como eu aproveito, como eu me sirvo desse amor que me é dado incondicionalmente. Aí ele vai dar 3 exemplos. Ó, a seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho do lacerante. Então, na roseira, o mesmo espinho recebe a mesma ceia do que a flor, né, a rosa. Na árvore que se aninha o pássaro indefeso, pode acolher-se também, né, a serpente com suas armas de morte. A árvore é a mesma, a árvore é de Deus, é como amor. No espaço que uma penitenciária respira, com a mesma segurança. O criminoso que lhe precede, que lhe padece as grades de sofrimento, e o correto administrador que lhe garante a ordem. Ou seja, na mesma penitenciária o ar é o mesmo, o amor é o mesmo. Né? Então, esse é o exemplo. Então aqui, gente, nós temos esse modelo, vamos dizer assim. Nós temos o projeto arquitetônico, o projeto de engenharia, temos um modelo. Mas então, agora compete a nós, com esse modelo, o tema da palestra é construir o amor, né? Aqui eu falei como ele é. Agora como nós vamos construir? Tendo esse molde, esse modelo que é Jesus, que é Deus. Né? Como nós vamos construir esse amor? Kardec falou que nós deveríamos, o Espiritismo deveria sempre andar a par com a ciência. Se a ciência provasse em algum momento que alguma coisa da doutrina espírita estava errada, o Espiritismo deveria se deixar guiar por essa nova informação da ciência. Então, eu fui procurar nessa ciência nova, que é a neurociência, né? O que eles falam que o amor é um sentimento, não é? Certo? Como é que eles falam? Então eles falam que emoção é uma resposta automática
e fisiológica, ou seja, do corpo físico, né, inconsciente, a um estímulo externo, não passando, portanto, pelo nosso consciente, pelo nosso racional. Vou explicar. Você está andando, por exemplo, com um amigo, aqueles amigos que gostam de tirar sarro, né? Está andando com ele. Aí você está numa calçada, tem lá 3 cachorros soltos, cachorrão grandão, assim, né? Você está andando. Você fica meio desconfiado, né? Você fala para o seu amigo assim, pensou se aquele cachorro vir atrás de nós para tentar morder, está enrolado aqui, né? Aí a gente vai andando, o cachorro vai ficando para trás. De repente esse amigo, que é daquele amigo da onça, né? Ele chega, dá tipo, imita um latido do cachorro e como se mordesse assim nas nossas costas, tá? Para não dizer mais para baixo. Certo? Mordeu, né? Se assusta. Então essa é a emoção, se assustou. Mas aí, depois fala, não, peraí. O cachorro está longe, não está doendo, não tem sangue. Não. Você racionalizou aquele susto, aquela emoção que você teve e você viu que aquilo não era real. Então, aí se torna um sentimento. Sentimento de raiva, pô, você me enganou, né? Um sentimento de alívio, não fui mordido, né? Não aconteceu nada de errado comigo. Então, o sentimento é a emoção que já foi elaborada. Ela foi absorvida, com as suas experiências, com todas as suas memórias, você sabe, ó, não fui mordido. Né? Então você trouxe para a sua racionalidade aquela emoção. Aí se tornou então um sentimento. Isso é a definição da neurociência, dos neurocientistas. Né? Então, nós podemos dizer assim, a grosso modo, que a matéria-prima do sentimento são as emoções. Emoções automáticas, né? Independente da sua vontade, elas acontecem. Então, essa mistura de algumas emoções como nojo, raiva, medo, rancor, ciúme, possessividade, essa mistura de emoções que todos nós temos, vai ser então a matéria-prima do amor que nós vamos construir. Certo? Podemos dizer que ela é a pedra bruta lá, que o escultor vai construir aquela imagem bonita, que é o amor. Podemos pensar assim. Por isso que eu falei daquela hora de escultura. Para a gente pensar. Porque uma escultura, o que é uma escultura? Ó, esse aqui é o tal do Davi de Michelangelo. Tem quase, mais ou menos 4,5 metros. Eu pus uma imagem que tem um hominho aqui. Tem que mostrar. O hominho está aqui para vocês terem uma ideia. 4,5 metros. Está lá na Itália. Né? Aí perguntaram para o Michelangelo, moça, como é que ele fez uma coisa dessa? Né? Onde ele se baseou? Eu fiquei olhando para aquela pedra e eu não fiz nada demais. O Davi estava lá dentro. Eu só tirei os excessos. Palavra de Michelangelo. Ele tirou bem tirado, mas ele tirou, certo? Não é qualquer um que tira, mas está bem tirado, nos excessos. Então, se uma escultura é tirar os excessos, né, na edificação, né, na construção do amor em nós, né, nós vamos fazer o quê? Nós vamos estar tirando um pouco dessas emoções. Ciúme, raiva, rancor, mágoa, nojo, tristeza, alegria. Nós vamos estar tirando os excessos. Então, é normal sentir raiva, é normal sentir nojo, é normal sentir ciúme, é normal sentir tudo. O problema está no excesso. O que nós vamos ter que fazer é tirar os excessos, porque são emoções automáticas e fisiológicas. Estamos encarnados, então nós vamos ter essas emoções. O que nós vamos fazer é que nós vamos lapidando, né? Pegar o martelinho, o cinzelzinho, batendo, fazer uma escultura a mais bela possível. Por isso, sabedoria e beleza, o Emmanuel falava. Bom, feito isso, então a gente vai refletir sobre o que é esse amor, usando a primeira carta de Paulo aos Coríntios, né, no capítulo 13. Todo mundo conhece essa passagem. Ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. O título é A Necessidade da Caridade segundo São Paulo.
E aí, né, lá está escrito caridade no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, nas traduções dessa carta de Paulo, não está caridade, está amor. Mas então Kardec manipulou as coisas? Eu vou explicar o que aconteceu. Existem mais de 8 palavras para amor na língua grega. Os evangelhos foram traduzidos do grego, né? Então, existem mais de 8 palavras, mas 4 são as mais usadas. Eros é o amor erótico, o amor sexual, o amor entre um casal. Storge é o amor entre pais e filhos, entre irmãos de sangue. Esse é o amor storge. Aí tem o amor filha, que é o amor de amigos, aquele amor bonito de amigos, de pessoas que não têm o mesmo sangue. Mas tem o amor ágape. O amor ágape é o amor de Deus. O amor ágape é aquele amor que ama sem exigir reciprocidade. Ama porque ama. Não se importa de não ser amado, de ser desprezado. Ama. Esse é o amor ágape. E o Paulo, nessa carta, ele não usou essas palavras, eros, storge, ele usou ágape. Mas então, se é ágape, né, não é caridade, é amor, eu fui ver caridade, parece que é haris, negócio assim, em grego. Mas por que o Kardec fez isso? Fiquei pensando nisso, né? Mas aí, o Paulo vai falar de amor, né? Ele vai falar assim, ó: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, não seria como um metal que soa, como um sino que tinha. Por que ele está falando isso para os coríntios? Falasse a língua dos anjos. Porque naquela época, a turma fala que mediunidade, que espírito conversar é coisa de espírita, né? De 150 anos atrás. Naquela época, os coríntios, eles gostavam, eles davam muito valor para as manifestações mediúnicas. Então, falar em línguas. Naquela época, falar em línguas, né? Porque eles falavam em outras línguas. Né? Então, ele fala que pode falar em língua. Se eu falasse em todas as vezes, se eu fosse o maior médium do mundo, mas se eu não tivesse amor, não seria nada, seria como um sino que bate, que retinha. Né? Então, porque lá ele dá muito para os dons espirituais. Tem um livro, aqui na biblioteca tem, dons espirituais. São os tipos de mediunidade. Era isso que eles davam naquela época, muito valor para isso. Então o Paulo fala que sem amor não adianta nada. Ainda que eu partisse todos os meus bens. Ó, será que ele não está se referindo àquela passagem de Jesus, quando fala para o moço rico lá, que o moço queria segui-lo, ele fala assim, ó, vai, reparte tudo que você tem, e aí você volta. O moço não repartiu nada. Mas se tivesse repartido, mas não tivesse amor, não ia adiantar nada. Então, ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado, e se não tiver amor, de nada me adianta. Por quê? Meu corpo para ser queimado? Porque muitos ainda acreditam que nós temos que só fazer sacrifícios. Me deixar queimar é me sacrificar. Né? Muitas religiões ainda valorizam demais o sacrifício. E o sacrifício maior é a gente sacrificar o nosso orgulho e o nosso egoísmo. E não sacrificar um dedinho ou um bezerro. Isso não é sacrifício. Né? Então ele fala, se não tiver esse amor, né? Então você consegue perceber que o que o Paulo está falando de amor aqui, né? E agora, a partir daí, eu vou passar para a segunda parte da carta, onde ele vai dar as características do amor. Né? Mas o Paulo está falando desse amor em ação, de um amor, sabe? Não de um amor assim com conceitos muito elevados, mas de um amor que trabalha, que age, que está a todo tempo se mostrando útil. É isso que o Paulo está falando. Né? Então, é daí que vem a ideia de caridade que o Kardec usou. Fora da caridade, ou seja, fora do amor que se doa, fora do amor que se entrega em benefício do próximo, e nada adianta. Né? É essa a ideia. Por isso que o Kardec usou a palavra caridade. Não é a tradução correta. Mas ele usou porque é o amor em ação, que é o que o Paulo vai falar a partir de agora. O amor é paciente. Ou seja, é uma ação de ser paciente. Então, se o amor é paciente, nós precisamos
precisamos estar desenvolvendo a nossa paciência. Paciência. Atitude meio assim, meio rancorosa, abrupta, assim, não vou responder tudo com grosseria. Opa, isso não é ser paciente. Precisamos tirar esse excesso. Vamos tirando. Vamos ser cada vez mais pacientes. O objetivo aqui, gente, é a gente começar a construção. Vamos terminar quando? Vai demorar. Mas se não começar, não sai. Se o Michelangelo não tivesse olhado assim, ó, se eu tirar ali, dá para fazer o cabelo daquele lado, não saía a estátua. Ele começou. E algum, se ele começou de baixo, começou de cima, ele começou. Né? Então nós temos que começar. Sermos mais pacientes. Tem um poema da Maria Dolores, da biografia do Chico Xavier, que ela fala assim, ó, que no coração das alturas, Deus espera também. No coração das alturas, Deus espera também. Deus é paciente, Ele está esperando. E nesse capítulo do Emmanuel, ele vai falar assim, ó, vemos o amor de Deus, né, como silenciosa esperança do céu, aguardando pacientemente, né, a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. Ou seja, você consegue imaginar a paciência de Deus? Quanto que Ele está esperando a gente mudar, a gente melhorar? Mas Ele espera. Então, o amor é paciente. O modelo é Deus. A paciência de Deus nós já temos? Não, mas nós temos que buscar. Né? Nós temos que trabalhar essa paciência. Aí, depende da tradução, fala assim, o amor é brando e benfazejo. Então, o amor é doce e afável. Né? Depende da tradução. O que é ser brando? É ser calmo, né? É ser doce, é afável. Lembra daquela mensagem do Evangelho, que no Espiritismo? Afabilidade e doçura. Né? Ele lá naquela mensagem ele fala que a benevolência, ou seja, a boa vontade, a caridade, né? Que é uma das partes, das virtudes como é a caridade entendida por Jesus, segundo os Espíritos, né? Benevolência para com todos. Né? A benevolência gera docilidade e amabilidade, afabilidade e doçura, que está como lá a mensagem do Evangelho. Então pensa nisso. Né? Conforme você quer aprender a amar, você vai se tornando mais calmo, mais doce, você está desenvolvendo esse amor. Então é difícil, é sim, às vezes a gente perde um pouco a paciência, às vezes a gente se irrita um pouco, é natural, mas nós precisamos aprender a ir tirando mais esse excesso. Então, bondade, pensa na bondade das crianças. As crianças não adquiriram alguns tiques menos dignos nossos, né? Então elas têm mais doçura, mais tranquilidade. Nós precisamos ser assim também. O amor não é invejoso, ou então não é ciumento, né? Ciúme. O ciúme não era uma das emoções que nós temos, que tem que ser tirado, né? Que tem que ser modificado. Então, o amor puro, já não tem mais ciúme. Mas nós ainda temos. Então é natural, é a matéria-prima que nós vamos nos utilizar para desenvolver esse amor, para construir esse amor em nós. Então, ó, pensa assim, o amor não é invejoso. O que é a inveja? A inveja é eu olhar para alguém e querer o que ele tem. Mas mais do que isso, a inveja também, muitas vezes, é eu ver que a Raquel é melhor que eu em alguma coisa, e ao invés de eu querer ser igual a Raquel, eu puxo ela para baixo. Né? Eu a diminuo, eu a prejudico. Então, isso é inveja. E o invejoso, gente, o invejoso sofre demais. A inveja é uma das imperfeições mais danosas que nós temos. Porque ela não cria nada, ela só destrói. Ela não cria nada em mim e destrói o que o outro tem ainda. Então, precisamos trabalhar essa imperfeição, né? Na Bíblia tem duas passagens assim marcantes que falam da inveja como uma grande assim destruidora de valores. Caim, filho
filho de Adão matou Abel. Então, Caim e Abel somos nós, né? Ora somos Abel, ora somos Caim, certo? Então, sempre lembrando, a Bíblia é uma linguagem simbólica, é uma linguagem para a gente refletir, né? Então, Caim teve inveja de Abel e matou Abel. Os irmãos lá do José do Egito ficaram com inveja do José do Egito, venderam ele como escravo, né? Por isso que ele foi para o Egito, né? Ele foi como escravo. Então, a inveja, o ciúme, a possessividade são coisas que nós temos que limar, temos que tirar também da nossa estrutura, né? O amor não é temerário nem precipitado. O amor, ou então, não se vangloria nem é inseguro. Aquele que é inseguro, ele tenta contar vantagem. Ó, como ninguém reconhece que eu sou muito bom, eu começo a contar vantagem para que as pessoas vejam que eu sou bom. Mas se eu fosse bom mesmo, elas veriam. Se ninguém está vendo, é porque eu não sou. Eu quero acreditar que sou, né? Então veja, aí eu ajo com temeridade, eu ajo de maneira atabalhoada para fazer com que as pessoas olhem para mim e reconheçam em mim aquilo que eu acho que sou. Então veja, o amor não se porta mal, o amor não se... Ou seja, eu estou vendo, eu quero que as pessoas olhem para mim, mas eu não tenho que chamar atenção, eu tenho que ter calma, eu tenho que ter segurança em mim, nos meus valores, né? E aí sim, com o tempo, as pessoas... Imagina se Deus ficasse falando assim, você vira? Olha o que eu fiz aí, ó. Olha, vocês fazem esse universo que eu fiz aí? Imagina se Deus ficasse se vangloriando. Ele não faz isso. É importante a gente pensar, amor não é quantidade, amor é qualidade. Quer ver um exemplo? Minha mãe morreu há pouco tempo atrás, mas alguns aqui tem a mãe ainda viva e tal. Aí você está com saudade da sua mãe, seja ela está estando viva ou não, você está com saudade da sua mãe. Aí eu falo assim para a Luísa, está com saudade da sua mãe, Luísa? Não, eu vou, ó, aí na frente tem uma mãe, vamos lá conversar com ela. Mãe, você está com saudade da sua mãe? Tem mãe ali, ó, tem mãe ali naquela outra rua. É igual? Não, né? Então, o amor não é quantidade. Eu posso estar dando 10 mães para a Luísa, mas o que ela queria era um dedinho de prova com a mãe dela. Então, não é questão de quantidade, é questão de qualidade, né? O amor não se enche de orgulho, então não é orgulhoso, não se ensoberbece. O que é isso? A vida do orgulhoso é uma disputa. É uma disputa, ele sofre, porque ele vê que alguém está melhor que ele, que alguém conseguiu um destaque que ele não tem, né? Então, o orgulhoso sofre demais, ele carrega muito peso nos ombros, né? Então, vamos lembrar, não é quantidade, é qualidade, certo? O amor não se porta com indecência, ou então o amor não maltrata. Cada tradução fala de um jeito, né? O amor não é indecoroso. Ou seja, o que ele está falando aqui? Sabe se portar. Seja em qualquer situação, o amor sabe se portar. Ele não constrange o outro, ele não humilha o outro, ele não desfaz do outro. Quem ama, ama e ama de maneira bonita. Então, isso é o amor. Então, quando você achar que você deve, para mostrar para o outro que você gosta dele, você deve pisar no pé dele, fala, não, o amor não maltrata. O amor não maltrata, né? O amor não é ruim. O amor não busca os seus próprios... Vocês perceberam que o Paulo está dando sempre situações de amor em ação, situações do dia a dia. Não é o amor dos poetas que nós estamos falando aqui, é o amor que nós podemos desenvolver, que nós podemos criar, que nós podemos construir em nós, né? O amor não busca os seus próprios interesses. Ou seja, o amor não é egoísta. Egoísmo, né? Excesso de ego, excesso de eu, né? Eu, né? O amor, tem uma música do Djavan que fala assim, vem me fazer feliz porque eu te amo. Esse aí não é o amor ágape, é o amor eros, mas o ágape não é. O certo seria o amor ágape. Vem, ó, vou te fazer feliz porque eu te amo. Aí, vou te fazer feliz porque eu te amo. Obrigada. Né? Não, certo?
Aí seria o certo, né? Porque esse egoísmo é narcisismo. O Caetano Veloso também fala, né? Narciso acha feio o que não é espelho, né? Só o que ele vê que é bonito. Então, vamos pensar nisso. Então, o amor busca o interesse do ser amado e não o interesse próprio. O amor não se irrita. Lembra? Irritaçãozinha, uma raivazinha, todo mundo tem, pode ter. Mas não se irrita, ou então não se ira, não se torna irado. Né? Então, se irritar, ficar com uma raivazinha, pode. O que não pode é se irar. Se irar, quando eu me iro, eu quero destruir o outro, eu quero agredir o outro, eu quero machucar o outro. Isso o amor não faz. Então, agora, vamos lembrar? Um pouquinho de raiva, um pouquinho de rancor, um pouquinho de tempo. Isso tem. Né? Quando você gosta, você quer que a pessoa faça do seu jeito, porque você é um pouco manipulador, um pouco possessivo, todo mundo é. Mas então vamos trabalhar esse excesso, vamos virar. Né? Ó, o amor não suspeita mal, ou então não guarda rancor, ou então ainda não leva em conta o mal. O que está falando aqui, gente? Ó? O amor não é aquela pessoa desconfiada. Quando eu amo. Então, eu não fico pensando, será que a Raquel está falando isso para me agradar, mas porque ela quer alguma coisa em troca? Não, o amor não suspeita mal. Se eu amo a Raquel, ela pode estar até com segundas e terceiras e quintas intenções, mas eu não vou levar isso em consideração. Né? Então, é importante a gente perceber isso, porque o que eu estou falando aqui não é para fazer coisa bonita. Aí eu quero que todo mundo pense, como é que eu estou olhando depois, cada o Evangelho sobre o Espírito, sei lá, tira a caridade e põe amor no lugar. Como que eu estou me comportando aqui? Com meu marido, a minha esposa, a minha mãe, meu pai, meu filho. Como é que eu estou sendo? É para isso. Aqui eu preciso dar uma podada, uma limadinha. Aqui está sobrando, vamos tirar. É isso que eu vou precisar fazer, né? Então, o amor não leva em conta o mal, porque todo o mal é temporário. Vai acabar um dia. Vai acabar. Porque nós somos espíritos a caminho da luz, a caminho da perfeição. Então, todo o mal vai acabar. Então, o amor não suspeita mal, porque o mal vai acabar um dia. Né? O amor não se alegra com a injustiça, com nenhuma injustiça. Certo? Às vezes a gente fala assim, mereceu. Né? Não é certo, mas mereceu. Não. Aquele que ama não se alegra com nenhuma injustiça, mas se alegra com a verdade. E a verdade às vezes é um pouco amarga. Né? Outro dia eu estava falando para a Natália aqui, né? Estava cantando a música da Maria Bethânia, o Ricardo também canta, né? Eu sei que eu tenho um jeito meio estúpido de ser, mas é assim que eu sei que é amar. Né? Não, esse não é o amor de verdade. Certo? Um jeito meio estúpido não é amor. Um jeito meio estúpido é cavalaria, não, né? É estupidez. Né? Então, não. Agora, a verdade, quer ver, ó? Marcelo, eu vou te falar uma verdade, certo? O Silvio está precisando escutar umas verdades. Isso não é coisa de quem ama. Isso é coisa de quem quer ferir, quer machucar. A verdade, às vezes, ela é um pouco assim, um pouco amarga. Né? Mas ela depois vai se tornando mais doce. Quando você percebe que alguém te alertou de uma verdade, por amor. O Espírito de Verdade, tem lá, várias comunicações, capítulo 6 do Evangelho sobre o Espiritismo. E nenhuma delas ele vem com um porrete e fala assim, ou você acredita ou você apanha. Não tem. A verdade tem que ser mais doce. Quer ver, ó? Pensa num exemplo. Você está com muita fome, né? Andando na estrada, tem um barzinho, assim, um restaurantezinho lá meio. Você chega com uma fome, você entra assim, e vê lá no balcão, aquele balcão de vidro, você assim, nossa, um quibe, eu gosto pra caramba de quibe. Por favor, o senhor me dê esse quibe pra mim? O rapaz do balcão assim, faz assim, ó. Não é quibe não, senhor. É uma bolinha aqui de queijo. Espantou todas as moscas. Então, aquela verdade doeu. Eu queria o quibe. Mas fazer o quê? Melhor uma verdade do que engolir umas moscas, né? Então, é isso que é. Aí... é o meu exemplo. O meu exemplo é sempre bom. Vocês que não entendem meu exemplo.
O amor, aí o Paulo vai terminar, né? O amor tudo sofre em silêncio. Então o amor não fica reclamando, não fica se lastimando, o amor não fica murmurando. Não, o amor sofre em silêncio. Ele não reclama, né? Tudo crê. Então o amor sofre em silêncio, não se revolta e acredita em tudo porque ele tem fé no futuro. Eu posso ver meu filho hoje fazendo um monte de coisa errada, mas eu acredito que pode passar 1, 2, 10 encarnações, mas o meu filho vai dar certo. Então por isso que o amor tudo crê. Deus crê em cada um de nós. Quantas encarnações nós estamos repetindo os mesmos erros, mas ele continua acreditando em nós. Tudo espera, ou seja, o amor tem esperança. Quem ama tem esperança, vai dar certo. Tudo suporta, ou seja, o amor aguenta todas as dificuldades, o amor aguenta tudo que for necessário para que ele seja o vencedor. Ele, não a pessoa, o amor que ela sente, que esse amor vai multiplicar-se, né? vai se aumentar. Então, que a gente possa, é só isso que a gente tinha para falar. Tem mais uma coisinha, ele vai falar mais uma coisinha. O amor jamais cai prostrado, ou seja, não desiste nunca. O amor não desiste nunca. Quem ama, vocês já viram uma fila de penitenciário em dia de visita? Está cheio de mãe. Está cheio de mãe na fila. Elas desistiram daqueles filhos que estão lá? Vão estar lá. Eles vão sair, vão cometer outro que vão voltar, elas vão estar visitando. Né? É isso. Então, o amor jamais cai prostrado. Se vocês quiserem tirar tudo que eu li, então o amor, põe a palavra Jesus no lugar de amor. Não muda nada, muda. Aí eu faço então um pedido para vocês, faz o exercício, tira Jesus, põe eu. Cada um põe o seu. Põe seu nome lá, Renata. Renata não desiste nunca. Renata perdoa, Renata não é orgulhosa. Né? Então põe, então faz esse teste. Aí você fala assim, nossa, está com excesso, precisa tirar. Então que a gente possa edificar ou então esculpir essa estátua do amor em nós, baseado nessa boa vontade que Deus tem para cada um de nós, para com cada um de nós, amando incondicionalmente e aguardando o tempo que for necessário a nossa evolução. Que Jesus nos auxilie, nos ajude a vencer essas nossas, a tirar esses excessos que todos nós temos, para um dia fazer brilhar quase o mesmo amor que brilha no Pai, que palpita em todo